Se alguém te pedisse para listar tudo que você ama no mundo, quanto tempo levaria até você se mencionar? Para um segundo para pensar nisso. A maioria das pessoas que eu conheço, e talvez você seja uma delas, chegaria depois das pessoas que ama, depois dos hobbies, dos lugares favoritos, ou talvez nem chegasse lá. Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga, e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, comunicação e relacionamentos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre amor próprio. Em algum momento da vida, você aprendeu a se colocar por último. E isso foi ficando tão natural que você se esqueceu que tinha outra escolha. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre o que acontece quando a gente não acredita em si mesmo, sobre como isso molda silenciosamente todas as nossas decisões e sobre como o processo de mudança se inicia de uma maneira muito mais profunda do que qualquer lista de hábitos pode alcançar. Tem uma dor muito específica que muita gente carrega em silêncio. Ela não aparece em radiografia, ela não tem nome bonito para a gente dar um diagnóstico, mas ela está lá. Toda vez que você hesita em falar em uma reunião, toda vez que você minimiza uma conquista sua antes que alguém o faça, toda vez que você aceita menos do que merece, seja num relacionamento, no trabalho, na vida, porque uma voz lá dentro sussurra: você não é suficiente para querer mais. Essa voz tem um nome. Ela se chama falta de amor próprio e ela é muito mais comum do que parece. Imagina que desde pequeno você costumava a se olhar no espelho, mas esse espelho era torto e a imagem sua refletida era distorcida. E você cresceu acreditando que você era daquela forma retorcida. Com a autoestima acontece a mesma coisa. A única forma de você saber quem você era através do reflexo das pessoas que você convivia. As palavras dos seus pais, o olhar da professora, a reação dos seus colegas quando você fazia algo, esse era o seu espelho. O problema é que nenhuma dessas pessoas era um espelho perfeito. Elas tinham as próprias dores, dias ruins, os próprios medos. E uma pessoa machucada, quando te olha, ela não te vê direito. Ela distorce mesmo sem querer. Mas você era criança e não sabia disso. Então, quando o espelho dizia: você é demais, você é de menos, você não é bom o suficiente, você não pensava: esse espelho está torto. Você pensava: ah, então é assim que eu sou. E você foi carregando isso. O trabalho de amor próprio começa exatamente aqui. Não em consertar, mas em perceber que o espelho estava errado. Você nunca foi o problema. Isso é o que a falta de amor próprio faz. Ela não se instala de uma vez, ela vai chegando aos poucos, em forma de crenças. Eu não mereço, isso não é para mim, quem sou eu para querer isso? Você talvez já tenha sentido isso. Uma paralisia que vem toda vez que você vai começar algo novo. Um frio no estômago que te faz desistir antes mesmo de tentar. E às vezes a gente confunde autoconfiança com certeza, como se as pessoas confiantes fossem aquelas que nunca duvidaram, que nunca temem, que nunca erram. Mas eu preciso te dizer que isso não existe. A autoconfiança real não é a ausência de medo, é a decisão de agir mesmo com ele. Confiar em si mesmo é o começo silencioso de todas as transformações.
E esse começo silencioso é exatamente isso. Você não acorda em um dia diferente e pronto. É uma pequena escolha repetida de apostar em si mesmo, mesmo sem garantia de resultado. Existe uma ideia muito interessante na psicologia sobre a crença na própria capacidade de agir. As pesquisas mostram que essa crença não nasce do nada, ela é construída, tijolo por tijolo. Cada vez que você tenta algo e erra e sobrevive sobre esse erro, você deposita mais um tijolo. Mas o que acontece quando a gente não se permite errar? Quando toda falha vira uma prova de que não prestamos, a gente para de construir e fica olhando para o prédio dos outros, achando que eles nasceram prontos. Desenvolver a autoconfiança exige uma coragem muito específica. A coragem de errar, a coragem de se expor, a coragem de ser visto falhando e não deixar que isso defina quem você é. O mundo não vai acabar se você errar, a não ser que você trabalhe em uma usina nuclear. Aí eu entendo a pressão. Mas, para a maioria de nós, o erro não é catastrófico, ele é necessário. Ele é um material bruto para o crescimento. O estoicismo diz que o que nos perturba não são os acontecimentos, mas a interpretação que fazemos deles. E quando você interpreta cada erro como uma prova da sua incapacidade, você transforma um tropeço em uma sentença. A mudança acontece quando você começa a olhar para o erro e dizer: isso aconteceu, eu aprendi, eu continuo. Agora eu preciso te falar sobre algo que eu considero uma das formas mais silenciosas de sabotagem que existe. A crença de que você não merece. Não merece aquele emprego dos sonhos, não merece um relacionamento saudável, não merece viver aquela vida que você imagina quando ninguém está olhando. Essa frase parece simples, mas ela carrega algo muito pesado, porque para muitas pessoas, duvidar que merecem é um estado padrão. E sabe o que acontece quando você acredita que não merece algo? Você começa a se sabotar, começa a tomar decisões que vão confirmando essa crença. Você se mantém em relacionamentos que te diminuem ou escolhe em relações que te diminuem. Você desiste dos projetos no meio, foge das oportunidades com a desculpa de que agora não era o momento certo. Isso se torna e fortalece uma convicção enraizada sobre si mesmo, que filtra a realidade de um jeito que só confirma aquilo que você já acredita. Se você acredita que não é inteligente o suficiente, você vai ignorar as evidências que confirmam que você é. Se você acha que não é amável, você vai desconfiar de quem te ama de verdade. A questão não é se você é capaz. A questão é o que você acredita sobre a sua capacidade. E essa é a boa notícia. Crenças não são fatos, são histórias. E histórias podem ser reescritas. Então, como fazer para abandonar aquela velha imagem distorcida? Não é da noite para o dia, não é com uma frase motivacional, é com algo muito mais simples, porém muito mais difícil. É com permissão. Permissão para ser imperfeito, para tentar sem garantia, para ser visto vulnerável, para querer coisas grandes sem se desculpar por isso. Imagine que você está no pé de uma montanha. Lá de baixo, o topo parece impossível. É alto demais, distante demais, e tem uma parte de você que não quer nem sair do lugar para não se decepcionar. Mas a montanha não se escala de uma vez.
ela se escala degrau por degrau. E o primeiro passo nunca é perfeito, mas é ele que abre o caminho. No meio da subida, você vai duvidar, vai querer desistir, talvez até precise parar num degrau, sentar, chorar e depois continuar. E tudo bem, sentar e chorar no caminho não é derrota, é só ser humano. A mudança de mentalidade que eu quero que você entenda não é que você se torne uma pessoa diferente, mas que você seja você mesmo e enxergue quem você é com muita gentileza, com menos julgamento, com a mesma compaixão e compreensão que você tem para um amigo querido. Amor próprio não é vaidade, não é achar que você é perfeito. É acreditar que, mesmo imperfeito, você é digno de respeito, de amor, de cuidado, começando por si mesmo. Quando você começa a construir o amor próprio de verdade, algo sutil acontece. Você começa a fazer escolhas diferentes, a dizer não onde você dizia sim por medo, a tentar coisas que antes você nem tentaria, a ocupar os espaços sem se desculpar por isso. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de tratar a si mesmo como o seu próprio inimigo. Quando você para de se punir por cada falha, você libera energia para tentar de novo. E aí a vida começa a se parecer menos com um campo minado e mais como um caminho. Imperfeito? Sim, mas seu. E aí eu te pergunto novamente, se te perguntassem sobre tudo que você ama, quanto tempo você demoraria até se mencionar? Se você chegou até aqui, eu acredito que parte do que eu disse tocou algo real em você. E isso já é o primeiro passo. Agora me conta aqui nos comentários qual parte do vídeo mais te fez pensar. Tem algo que você reconheceu em si mesmo? Eu adoro essa troca com vocês, leio todos os comentários e eu quero aproveitar para te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Até mais!